Agora foi, professora? Foi sim. Tá legal, então. Boa tarde a todos. Eu vou estar falando da fabricação de cascos semi-submersíveis da plataforma P51, que foi uma plataforma construída no Brasil, e ela tem um significado diferente, porque essa plataforma ela marcou a retomada da economia da indústria naval aqui no Brasil, né? Então, eu vou contar um pouco do histórico da economia da indústria naval, da década de 60 para cá. Vou fazer um resumo só para a gente entender em que quadro econômico nós nos encontrávamos quando houve a decisão pela fabricação com conteúdo nacional da plataforma P51. Então, aqui na década de 60, houve ali algumas atitudes por parte do governo para que a indústria naval do Brasil fosse ali incentivada, que ela fosse fomentada. E o ponto principal que eu gostaria de falar aqui, que vai ser importante para o que a gente vai entender na frente, é a criação do Fundo da Marinha Mercante. Esse fundo era um fundo importante para que a indústria naval tivesse ali de onde tirar uma receita para incentivo. E a receita principal desse fundo era um tributo que foi imputado a todo o frete marítimo que chegava e que saía do Brasil. É óbvio que todo Estado, todo governo, ele tem o interesse da geração de empregos, crescimento de economia. E esse fundo ele foi criado com esse objetivo. Então, com toda essa receita arrecadada por meio do FMM, né, como eu disse, esse Fundo da Marinha Mercante, ele foi usado para financiar novos estaleiros, como também a modernização daqueles que já existiam, né? Aqui nós colocamos alguns conhecidos, e nessa época, realmente, esse fundo criado na década de 60, pelo governo da época, ele foi criado com esse objetivo. Ali, próximo dos anos 70, algumas outras atitudes de governo também foram feitas com o intuito de incentivar essa indústria naval que estava ali em ascensão. Como resultado dessas medidas de caráter protecionista por parte do governo, na época, os estaleiros nacionais, principalmente os do estado do Rio de Janeiro, chegaram a um nível de estabilidade, né, que atendia o mercado interno e, de certa forma, até o mercado internacional. Então, foi um período ali, 60, 70, foi um período áureo e próspero para a indústria naval brasileira. Aí, aqui nesse gráfico, a gente consegue observar, de 60 a 80, o crescimento ali da fabricação, a evolução da tonelagem unitária dos navios. Então, isso mostra que, nesse período, a indústria naval ela teve um crescimento muito grande e consequência dessas atitudes de governo com incentivo a essa indústria. Aí, nos anos 80, houve uma crise. Por quê? Essa intervenção do Estado, ela infelizmente fez com que algumas empresas, alguns estaleiros, pegassem ali um período de estagnação, porque tudo era compensado, principalmente com esse fundo que foi criado. Apesar de inicialmente obterem bons resultados, não se confirmou como algo sustentável. Então, assim, foi criada ali, uma certa forma, uma condição favorável para que não se inovasse, para que não se tivesse ali uma iniciativa dessas empresas, desses estaleiros, para que eles ali criassem condições para a competitividade, principalmente internacional. Os efeitos econômicos do segundo choque do petróleo. O segundo choque do petróleo foi algo que aconteceu no Irã, ali próximo dos anos 80, e que houve uma troca de governo, e esse governo novo que assumiria o Irã naquela época não era muito simpático ao Ocidente, e reteve ali o petróleo, né, que o mundo consumia. E quando você obtém algum produto e você trava aquele produto com você, obviamente o preço dele sobe. Então, ali, aquela crise ali, o governo, no caso, na época, acabou resgatando mais reservas internacionais e acabou também obtendo empréstimos, se endividando no exterior, para que esse aumento do petróleo não fosse repassado para o custo do mercado interno, o que levou ali um endividamento externo
dando aumento a essa crise ali dos anos 80. Os recursos do FMM, que a gente falou no começo, deixaram de ser suficientes para pagar a construção de novos navios. Então, ali a gente já está com um declínio dessa ascensão da indústria naval. Ali a gente já estacionou, agora a gente está em declínio. E ali, como eu disse, na crise dos anos 80, por volta ali de 79, né, que foi o ponto máximo, onde você empregou ali por volta de 40 mil trabalhadores, o nível de emprego da indústria em 98, né, você chegou a praticamente 2 mil postos de trabalho na indústria naval. Aí aqui mostra o nível de trabalho, né? Esse aqui é um gráfico extraído ali do DIEESE. Você tem ali 60, onde o FMM foi criado, o ápice ali por volta dos anos 80 e o início da crise ali, chegando até ali perto dos anos 2000. Aí a crise econômica travou esse transporte, esse frete, o qual eu falei no começo, que patrocinava o Fundo da Marinha Mercante. Tal situação impactou na arrecadação do fundo, fragilizando a situação financeira dos armadores nacionais, o que reduz drasticamente o potencial de inovação, o potencial de adaptação, o potencial até de equivalência em termos de potencial de fabricação dos estaleiros internacionais. Muitos dos estaleiros, na época, entraram em falência. Tal fato resultou num PAC Fabril defasado e uma onda de desemprego muito grande por aquele período. Então, isso durou ali nos anos 90, né, esse quadro de declínio da indústria naval. E ali, no ano de 2000, você tem ali uma retomada da indústria naval, que ela acaba tendo ali um ponto-chave pela lei do petróleo, a marcação do lei do petróleo. Por quê? Em 97, o monopólio da Petrobras cai. Esse monopólio, ele dizia que só a Petrobras tinha direito de estar extraindo petróleo, refinando, processando, produzindo no Brasil, né? Que era algo constitucional que referia-se à Petrobras ali por volta da sua criação na década de 50. Então, essa lei ela abriu para novas empresas, além da Petrobras, o que aqueceu a indústria offshore, fomentando o pedido de embarcações e plataformas de petróleo. Então, aí, nos anos 2000, a Petrobras, obviamente, teve que se preparar para essa nova perspectiva, né, com a descoberta de novos campos de petróleo e a sua estrutura ali naquela época ela não atendia em termos de equipamento para que se alcançasse toda essa nova descoberta. Foi então que a primeira medida foi a lei, né, que tirou o monopólio da Petrobras, e a segunda medida foi a criação do PROMIMP, que era um grande programa do governo federal para treinamento da mão de obra para que você pudesse estar ali acompanhando esse crescimento esperado da indústria naval, e você precisaria ter pessoas capacitadas no próprio país para que essas posições fossem ocupadas. Então, aqui, a gente vai começar agora a falar da P51, né? Para quem não sabe, para os navios. A plataforma P51 ela é uma plataforma semi-submersível, que na frente a gente vai ver do que se trata. Sua produção diária estava prevista para 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás. Ela atuaria na bacia de Campos, no campo de Marlim Sul. Essa plataforma, como bem diz aqui, ela é a primeira plataforma inteiramente construída no Brasil. E era um interesse do governo na época para que realmente houvesse essa troca de tecnologia, né, como foi falado na última palestra. Analisa-se assim que, fora do país, você talvez pudesse construir uma plataforma com menor custo, mas havia toda essa questão do interesse ao aquecimento da economia e a obtenção de vagas de posições de trabalho, né, que aquece a economia. Essa plataforma, por ser submersível, semi-submersível, essa plataforma ela é versátil. Então, é uma plataforma que ela flutua, é uma plataforma flutuante e ela é a mais indicada para grandes profundidades, né? Ali por volta de 1.000 a 2.000 metros.
Aqui a gente ainda não estava falando do pré-sal, né? Nós não atuávamos ainda no pré-sal, que as distâncias aí são bem maiores. Aqui tem um esquemático de uma plataforma semi-submersível, né? Essa aqui são com as colunas na base, diferente da que a gente vai falar da P51, que são blocos que formam uma espécie de um quadrado na sua base flutuante. Originalmente concebida como uma plataforma que iria operar com os pés apoiados no fundo do mar. Então, a semi-submersível ela flutua e ela tem ali a sua versatilidade de posicionamento, que ela tem propulsores em sua base. Então, ela é uma plataforma indicada para águas agitadas, que geralmente é o caso dos poços de água ultraprofundas. Aqui é uma visão de baixo dela. Então, esse casco aqui inferior, aí aqui a gente pode ver o sistema de ancoragem dela, uma vista de baixo. Aqui é uma vista mais superior, lateralizada, onde a gente pode ver o casco dela, inferior, e as torres de sustentação. Essa plataforma, ela é do tipo Bodle Type, né? Que é como se fosse 4 garrafas de sustentação ali da posição dos aparelhos, né? No topside da plataforma. Aí aqui algumas características dela, alguns dados de geração de energia, de produção, de dimensão, de massa. Lembrando que a P51 e a P56 são projetos iguais, então são projetos assim que seguiram a mesma linha de fabricação. Foi um consórcio, né, consórcio FTPS, que era composto pela Keppel FELS e a Technip, a Keppel FELS da Singapura, né, que é uma empresa que já fabricava plataformas, só que como o interesse era nacional, foi feito esse consórcio, né, para que isso tudo fosse feito no Brasil com a troca de tecnologia. Então, aqui a responsabilidade de da Keppel FELS, dessa parte mais bruta da plataforma, casco, estrutural, e a Technip da parte da engenharia, que são a parte dos aparelhos. A P51 ela é particularmente importante na medida que compreende a primeira plataforma a ser inteiramente construída no Brasil. Então, a indústria naval ela estava ali, de certa forma, estagnada, e a Nuclebras aqui, que é onde eu trabalho, também estava num nível de ociosidade, de certa forma, preocupante. E aí, a P51 foi uma oportunidade da Nuclebras, que foi originalmente criada para atuar no mercado, na área nuclear. Ali ela teve as suas atividades diversificadas, entrando de vez nessa área de offshore, óleo e gás. Aqui a posição da Nuclep, que é uma posição estratégica para você fabricar componente de tais dimensões e massa, você tem que ter ali, de certa forma, uma logística que favoreça o transporte para a Brasfels, que era o estaleiro de Angra, que foi o responsável pela montagem da plataforma. Então, aqui, vocês podem ver, a gente está bem próximo do mar e a gente tem um terminal marítimo próprio, que foi o que favoreceu o transporte dos cascos para Angra dos Reis, que não é longe daqui. As obras foram iniciadas em 2005, né? Se eu não me engano, o comissionamento dela foi em 2008. Aí aqui um escopo do que a Nuclep fabricou, que é essa parte inferior do casco, né, que foi a base e as colunas de sustentação. Aqui essa parte amarela, essa parte verde, que são os nós que ligam os cascos, foi trazida pela Keppel FELS de Singapura, né, porque era algo que precisava ser fabricado lá, mas, como eu disse, ela foi totalmente montada, totalmente construída no Brasil e com 70% de fabricação dos seus componentes de forma nacional. Aqui algumas fotos da fabricação do casco aqui na Nuclep. Aqui a nossa linha de produção dos painéis. A Nuclep, pelo seu layout, tem esse favorecimento de pontes rolantes, a área fabril preparada para isso. Aqui algumas fotos do preparo das chapas, o corte das chapas, né, onde tudo começa. Aqui a área de montagem, a parte de movimentação de carga também. Aí aqui começa o transporte para o porto, para o terminal marítimo. Aqui já um bloco pronto.
o transporte, né, dos blocos para o terminal marítimo. Aí aqui esses blocos já estão no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis, para sua montagem. Essa operação aqui foi uma operação muito importante, que é uma operação chamada de mating, que é a junção dos dois conjuntos dos cascos formando a base da plataforma. Era uma operação que havia uma certa expectativa em relação a ela, porque ela nunca foi feita no Brasil, mas foi feita com sucesso. Submersível, você, dependendo da sua necessidade, de condição marítima, condição do tempo, a amarração dela, esse recurso da semi-submersível é importante porque torna ela versátil para as condições adversas do mar. Essa é a grande vantagem da plataforma flutuante semi-submersível. Então, aqui, ela foi comissionada em outubro de 2008, né, com mais de 75% de conteúdo nacional. A unidade custou $1 bilhão, né? Passou aí em torno de 200 milhões de dólares. Aumento esse que foi atribuído à elevação do preço do aço no mercado internacional. E esse casco é todo de aço, então realmente alteraria aí o valor dela no final. Então, houve a geração de empregos intencionada pelo governo na época. Aqui a vista geral dela. Se eu não me engano, essa imagem é ela sendo transportada de Angra para a Bacia de Campos. E aí mostra realmente a questão do objetivo que o Estado tinha na época, que era tornar o Brasil, mesmo que isso talvez representasse um custo maior do que talvez comprar uma plataforma pronta, foi o exemplo que o Vinícius da última palestra nos deu. Houve essa decisão da construção da P51 justamente para que o país aprendesse a fazer, para que a nossa economia fosse ali, de certa forma, fomentada, incentivada, e que a engenharia do país evoluísse, porque é isso que faz um país crescer. E ali, realmente, a economia, não somente do Estado, né, a economia fluminense, mas a economia do país, ela cresceu muito, porque ali várias outras encomendas vieram. A Petrobras não parou somente nessa plataforma, tanto é que a P56 é um projeto GMOS, é o mesmo projeto, e teve a sua fabricação praticamente toda repetida. Essa iniciativa, como a da própria P51, além de novos estaleiros da descoberta da camada do pré-sal, possibilita que o país recuperasse a sua indústria naval. Então é isso. 20 minutos a gente tem que dar uma enxugada em muita coisa, mas é um assunto assim que é muito rico, né? Ele é muito satisfatório falar sobre ele, porque está diretamente ligado à economia, e essa questão que eu contei desde a década de 60, a respeito do que foi feito lá atrás para que a indústria naval tivesse aí o seu crescimento, a sua retomada, ele é cíclico, né? A gente passa por uma crise, há um incentivo para se retornar a uma estabilidade, e depois, por algum motivo, muitas das vezes internacional, há um declínio novamente. Então, eu creio que eu consegui fazer essa correlação justamente para que a gente entenda que pode acontecer um declínio novamente e ações precisam ser tomadas para que a gente coloque um determinado setor da economia para crescer novamente. E eu creio que o P51 foi ali um exemplo de como fazer isso dar certo. É isso. Oi, Jorge, muito obrigado aí pela sua contribuição, pela sua palestra, que é sempre muito bom, importante ver o que nós, né, aqui no Brasil, somos capazes de fazer, né? Somos capazes de realizar. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui o chat. Não temos perguntas, mas eu vou usar um pouquinho aí da sua experiência, Jorge, na manutenção. Os nossos alunos ficam
às vezes curiosos para saber onde que eles podem se encaixar enquanto tecnólogo de construção naval, né? Se encaixar nessa área de manutenção na Nuclep, qual seria a área que eles poderiam atuar aí na Nuclep, os nossos alunos formandos, ou fazendo estágio, ou depois de formado, qual a área que eles teriam aí para atuar, né? Sim, André. A gente aqui recebe muito estagiário e a gente conversa muito com eles, né? Porque um dia eu já fui estagiário, um dia eu também fiz essas perguntas, um dia um de vocês já nos ajudou com uma informação, já nos esclareceu algo. Aqui na Nuclep, aqui o acesso através de concurso público, mas eu tenho observado que a questão do estágio aqui na Nuclep, se eu não me engano, a inscrição é pelo site, tem sim contratado pessoas de várias áreas, né? Eu trabalho na área industrial, trabalho na área... Aqui tem o prédio administrativo, tem as operações administrativas, mas assim, a gente tem assim uma oportunidade, quando a pessoa consegue fazer o estágio aqui, de estar fazendo um treinamento desse profissional, preparando ele, muitas das vezes, se ele não pode ficar aqui, né? Porque para ele ficar aqui tem que ser aprovado num concurso público, mas o nosso objetivo com ele é sempre preparar para o mundo, né? Nós tivemos estagiários nossos que estão trabalhando lá com o Vinícius, aqui do lado na ICN, nós temos estagiários que trabalharam aqui com a gente, hoje estão na Michelin, hoje estão na área offshore, estão embarcando. Algumas pessoas até do país já saíram e a gente entende que pode contribuir um pouco. Isso no caso da Nuclep. Mas, em contrapartida, a gente tem uma network assim, muito, muito grande e a gente tem observado que na área offshore, né, na área da Bacia de Campos, Bacia de Santos, até com a descoberta do pré-sal, muitas empresas têm aberto vagas na área ali do embarque, né? As pessoas que trabalham na área offshore têm conseguido posições de trabalho, só que é importante o aprendizado da língua inglesa, é muito importante, né? Eu tenho um irmão agora que ele trabalha na SBM, agora, mês que vem, talvez ele está indo para a China para fazer o comissionamento de um navio, um FPSO, que vai vir aqui trabalhar na Bacia de Santos. Então, assim, ele trabalha com muitos jovens, uma galera promissora, e tem, sim, um grupo que é formado em tecnologia naval, engenharia naval, técnico em óleo, na área de óleo e gás. Então, assim, o que os alunos, o que eu deixo de conselho para os alunos façam a sua rede, né? Façam LinkedIn, preencham o seu currículo Lattes corretamente, e procurem estar sempre se atualizando, porque as posições existem, só que você precisa estar apto para estar ocupando essas posições. Não adianta ficar reclamando que nada cai do céu. Então, como o Vinícius também falou na última palestra agora, a gente vive estudando o tempo todo. Então, a gente não chega a um determinado ponto e fala, não, agora está bom, porque nunca está bom. Então, é isso que eu tenho de conselho para quem está aí almejando uma posição no mercado de trabalho e, por que não, na indústria naval aí. Obrigado pelo seu esclarecimento. Tem uma Tatiane Carolino fez uma pergunta aqui. Tem previsão de um novo concurso público? Olha, Tatiane, eu realmente não acho que há essa previsão, porque tem um tempo que não há concurso público e, assim, eu estou aqui dentro e não percebo ainda essa previsão de concurso público por hora, não. Mas quando há, assim, eu te garanto que ele é bem difundido a informação e as pessoas acabam sabendo quando há esse concurso. Obrigado. O Carlos Vitor está querendo fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, a palavra é sua, Carlos. Na verdade, é mais um comentário, né? Parabenizar o Jorge aí pela excelente apresentação e também complementar o que ele falou com relação a se capacitar, né? A gente sempre está falando isso para os nossos alunos, que a gente tem que se capacitar, tem que visar uma nova língua, uma língua estrangeira, e se preocupar também com um outro ponto que a gente também fala muito, que é as comunicações sociais, né? A questão da comunicação, a questão do trabalho em equipe,
né? São outras habilidades, além das habilidades técnicas, mas as habilidades que a gente chama hoje de soft skills, né? Que também os alunos têm que se preocupar que as empresas estão de olho nesse profissional que também tem a habilidade técnica e a habilidade de comunicação, de trabalhar em equipe e as demais. Ok? Acho que é isso. Só complementar e parabéns novamente, Jorge. Excelente apresentação para o nosso evento aí. Obrigado, professor. Obrigado.